Podem abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, o médico, discípulo de Jesus, evangelista. Lucas, que escreve um dos maiores evangelhos. O Evangelho de Lucas é um dos maiores evangelhos. Seus capítulos têm 56 versículos. Lucas é detalhista. E no capítulo 10, na perícope que envolve, que inclui os versos de 38 até 42, Lucas narra a história de duas irmãs. E eu quero que vocês prestem atenção e olhem para mim sobre esses 4 versículos que eu vou ler. Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela, verso 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Verso 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoa aqui nesse breve momento de reflexão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, verso 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Indo quem? E em que povoado é esse? Bom, era Jesus que estava de caminho junto com seus discípulos. Prática habitual de Jesus, de caminhar pela região ali de Jerusalém, da Judéia, indo de cidades em cidades, para anunciar as boas novas do Evangelho. Isso aqui, Jesus já tinha iniciado o seu ministério, e ele caminhava com seus discípulos. E eles entram num povoado, que a Bíblia aqui em Lucas não diz qual é o povoado, mas que a sequência do versículo, a parte B do versículo, já nos dá indícios para a gente descobrir qual é esse povoado. Esse povoado é o povoado de Betânia, porque lá mora Marta, mulher que hospeda Jesus em sua casa. E quem é Marta? Marta, ela faz parte de uma família de 3 irmãos, 2 meninas e um menino. Quem são eles? Marta, Maria e Lázaro. Já a gente vai falar um pouco sobre eles, porque já vem à mente outras histórias bíblicas. Isso mostra também a relação íntima que Jesus tinha com essa família. Porque para que ele se hospede na casa de Marta, significa que ele tinha comunhão, ele tinha amizade, ele tinha relacionamento, ele tinha profundidade de relação com aquela família. E era costumeiro Jesus ficar em Betânia. Isso os historiadores dizem que é uma prática de Jesus desde quando era pequeno, por causa da proximidade com a família, e porque também, como ficava próximo de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros, Betânia estava no caminho de Jerusalém. Então, toda vez que Jesus ia para Jerusalém, para participar dos rituais e das festas, ele acabava ficando na casa dessa família. E isso mostra a intimidade que Jesus tinha com essa família. Existem outras 2 narrativas que falam sobre essa família na Bíblia, estão no livro de João, e uma delas é quando Jesus ressuscita Lázaro. Lembra dessa história? Lázaro morre, e as irmãs mandam chamar Jesus. Jesus ainda demora um tempo, chega lá, e aí vê que Lázaro já tinha morrido mesmo. A Bíblia até diz que ali Jesus chora, porque ele amava aquele amigo. Então ele vai até o local onde Lázaro estava sepultado, pede para que a pedra seja retirada. Isso está no livro de João, capítulo 11, vocês podem procurar lá. E então ele faz um milagre. Ele ora ao Pai e ele ressuscita Lázaro. Isso causa um alvoroço danado. Ali os chefes da sinagoga, os doutores da lei, eles tramam a morte de Jesus a partir desse imbróglio. E outro momento que essa família aparece é logo em João capítulo 12, onde eles estão reunidos também em Betânia, e ali Maria,
mais uma vez ela se queda, ela se ajoelha aos pés do Senhor, e o que ela faz? Ela lava os pés de Jesus com um bálsamo de nardo muito cheiroso e muito precioso, muito caro. E enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Então é disso, esse versículo 38, ele nos situa. Qual é, o que está acontecendo ali? Jesus está a caminho de Jerusalém, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Isso acontece, se você voltar um versículo anterior, você vai ver que ele tinha acabado de descer, perdão, um versículo não, um capítulo anterior, você vai perceber que ele tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração. Então ali ele tem aquela experiência. Então esse é o contexto geográfico que está ali rodeando a vida de Jesus. Então vem o verso 39. O verso 39 apresenta para a gente a segunda personagem desse texto, a outra irmã de Marta. Diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, onde Jesus se hospedou na casa dela, e Maria, duas irmãs, ambas seguidoras de Jesus Cristo, ambas discípulas de Jesus, ambas amigas de Jesus, mas com atitudes totalmente diferentes. E essa atitude de Maria, onde o texto diz que ela se quedava assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos, isso mostra alguns pontos importantes que eu quero destacar para vocês. Primeiro, que é a humildade de Maria. A humildade de ser uma serva do Senhor, uma seguidora de Jesus. Então, quando ele chega em Betânia, chega na casa da irmã dela, Maria se humilha e se assenta aos pés do Mestre, para ouvir o que ele tem para dizer. O segundo ponto que merece destaque aqui é a sabedoria de Maria. Maria, se alguém puder desligar ali, por favor. Maria, ela sabia quem era Jesus. Mais do que um rabi, ele era o Cristo. E Maria sabia disso, por causa das experiências anteriores que ela tinha tido com Jesus e por causa de todo esse tempo de comunhão, de amizade que eles tinham construído durante a vida. E eu digo para vocês, quem se assenta aos pés de um mestre está dizendo: eu quero te ouvir, eu tenho interesse nos teus ensinamentos. E isso me faz refletir, tem a ver com o texto que a gente vai falar hoje, que a gente vai estudar. Quanto tempo faz que eu e você, a gente não se assenta de verdade aos pés de Jesus? E eu não estou falando só do domingo, não. Porque no domingo é fácil. A gente se veste com roupa de crente. Quem já teve essa experiência? Sair domingo de manhã de casa, todo mundo de chinelo, bermuda no elevador, só você de camisa e a Bíblia aqui embaixo do braço. É fácil vir domingo para a igreja. Você vem trajado para a igreja. Tem roupa, eu sou da época de ter roupa para a igreja, né? Eu sei que aqui no Rio de Janeiro o pessoal não leva muito a sério essa regra, né? E eu não estou falando mal, eu até tenho uma certa inveja disso. Lá em São Paulo vai todo mundo bonitinho, né? Tony que fica brincando comigo, que eu sempre uso umas camisetinhas, assim, uma camiseta polo, tal, porque eu venho vestido de igreja, é assim. Então, isso faz a gente refletir. Quanto tempo faz que a gente não se assenta aos pés de Jesus? Para receber dele. Porque, não sei se vocês sabem, se já contaram isso para vocês, mas Jesus não está só aqui aos domingos. Jesus é onipresente. Ele está sempre ao nosso lado. E muitas vezes, nessa ditadura que a sociedade nos impõe, a gente acaba reservando o dia do Senhor, que é o domingo. Esse é o dia que eu vou lá, eu vou me preparar e eu vou me assentar e ouvir. Tem a IBD, que é maravilhosa, é um bálsamo, professores super bem preparados, uma boa mensagem teológica, tem o culto, eu me alimento. Não. Essa atitude sábia de Maria mostra a importância que ela dá em estar sempre aos pés do Mestre. Mas ela também demonstra o temor a Deus. Terceiro ponto que merece destaque. Maria se deleita mais em Jesus do que no serviço a Jesus. E
Já já a gente vai falar de serviço a Jesus quando a gente chegar em Marta. Calma aí, segura o coração. A atitude dela foi diferente da atitude da irmã. E aí eu digo para vocês que a adoração também é uma forma de servir a Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós o adoremos. Que nós dediquemos tempo. Ele é um Deus que tem vontade de se relacionar conosco. Ele é um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Ele tem interesse em nós. Essa é a grande beleza do Evangelho, de um Deus que vem ao nosso encontro. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. Ele tem interesse em você. Ele se alegra quando a gente se queda aos seus pés e fala, Senhor, me ensina o que o Senhor tem para mim. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Isso parece aquelas frases de sabedoria, aquelas coisas que aparecem às vezes na internet para a gente, mas isso tem uma implicação bastante profunda na prática da nossa vida religiosa. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. A gente costuma dizer assim, eu vivo para Deus, minha vida é para Jesus, minha vida é para Deus. Será que é mesmo? Como é que é viver para Deus e não viver com Deus? Sabe o que me lembra? Me lembra os jogadores de futebol. Sabe jogador de futebol quando faz um gol e aí sai assim? Para Jesus, é para Deus, é para Deus. Mas será que a vida do cara é com Deus? E eu estou falando para crente aqui, irmãos. A maioria de nós aqui, esmagadora, nós somos crentes. E por mais básico que isso pareça, isso é importante na nossa vida com Deus. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Maria, através daquela atitude dela de se ajoelhar, de se quedar e estar aos pés de Jesus, ela está mostrando isso para a gente. É importante para mim ter esse tempo com Jesus. Ele veio até a minha casa, ele entrou no meu povoado. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar tudo o que eu tenho que fazer e eu vou me inclinar aos seus pés. Interessante que isso provoca em mim um ponto sobre esse lance da adoração. E eu gosto muito de um pastor presbiteriano que infelizmente já morreu. Ele era norte-americano, ele era pastor numa igreja em Nova York. Quando eu cheguei aqui na Barra em 2015, eu cheguei recém-casado. E aí eu tinha o sonho de fazer uma viagem de lua de mel, mas tinha me preparado. Primeiro me preparei para fazer a festa de casamento. Eu casei e mudei para o Rio de Janeiro, literalmente. E aí no ano seguinte, eu pude me preparar melhor e eu fiz uma viagem para Nova York. Aquelas viagens que não era para fazer na lua de mel, porque você vai para esses lugares, você tem que ficar andando, turistando e tal. E eu levei uma carta, não sei se você lembra disso, Tony. Eu levei uma carta da IP Barra, lá na Redeemer. Fui lá no escritório da Redeemer, convidando o pastor Tim Keller para participar de uma conferência teológica aqui na igreja da Barra, no Rio de Janeiro. A secretária da igreja me recebeu, americano, levou um susto. O que você quer aqui? Desceu lá no térreo, nem me atendeu direito. Não, eu só queria entregar uma carta aqui e tal. É um convite para o pastor Tim Keller. Porque era nosso desejo fazer uma conferência teológica aqui no Rio de Janeiro com o Tim Keller. Enfim, o pessoal lá da equipe do Tim Keller respondeu muito educadamente a carta, indicando outros irmãos para poder estar aqui presente. Acho que o Tim Keller não podia, tinha outras prioridades. Mas eu estou citando o Tim Keller aqui porque ele, em uma de suas pregações, ele fala sobre esse mundo pós-moderno e fala sobre a questão da adoração. Como a gente, nos dias de hoje, fruto lá do pecado no Éden, nós adoramos de forma equivocada a Deus. Nós colocamos outros ídolos no local da nossa adoração. E um dos ídolos que o Tim Keller fala é o trabalho. E ele faz essa relação com Gênesis 3, quando o pecado é imputado no mundo, por intermédio do pecado de Adão e Eva, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali há uma sentença de Deus para o homem. Ele diz assim, do suor do seu trabalho é que você vai obter o seu sustento.
E o pecado, ele inverte todas as nossas prioridades. E o Tim Keller diz que nós estamos adorando ao trabalho, ao invés de adorarmos a Deus. Nós estamos invertendo as nossas prioridades. E se eu olhar para uma história recente da sociedade, a gente vê isso. Nós, por causa do nosso trabalho, ou das nossas, entenda trabalho como a sua principal ocupação, a gente acaba colocando isso como um ídolo e adora isso. Porque a gente depende dele para sobreviver. Eu me lembro da minha conversão. Quando a graça maravilhosa de Jesus me alcançou, e os meus olhos se abriram, o sobrenatural de Deus se revelou para mim, e eu fui tomado pelaquela graça maravilhosa, as coisas começaram a fazer sentido. Eu não tive, quando eu fui parar numa igreja, depois daquela experiência no acampamento, eu não tive problema para me encaixar na questão moral. Não podia beber, não podia fumar, não podia transar. Isso para mim era tranquilo, porque aos 21 anos de idade, eu não tinha problema com isso. Nunca tinha feito isso. Moralmente, eu era um convertido. Agora, desde aquela época e até hoje, eu estou tentando me recuperar nessa matéria, que é essa dependência. Como muitos de vocês, eu fui criado pelos meus pais, dando muita ênfase naquilo que eu tinha que fazer para ser bem-sucedido. Que eu tinha que correr atrás do meu sustento, correr atrás. Então eu trabalhei desde cedo. E eu sempre levei muito a sério o meu trabalho. Levo muito a sério o meu trabalho aqui na IPBarra. Quem anda mais próximo de mim aqui sabe disso. Por quê? Porque eu tenho essa consciência de que se eu não trabalhar, quem é que vai prover? Quem é que vai trazer os recursos? E vamos ser sinceros, a gente pensa assim, não pensa? E inconscientemente, é isso que o pecado faz com a gente, ele inverte as nossas prioridades. A gente passa a ter o nosso trabalho, fruto do nosso sustento, como um ídolo nosso. E nós acabamos adorando, colocando isso no lugar de Deus. Eu falo isso para mim todos os dias, para eu poder me lembrar disso. A gente ora toda semana aqui sobre os dízimos e ofertas, e eu falo sempre a mesma coisa, parece um disco arranhado. Mas é porque eu não posso falar outra coisa diferente, senão aquilo que eu falo. As finanças da igreja é um milagre do Senhor. Se um dia você quiser ter uma experiência de milagre, procura a tesoureira da igreja e pede para ela te dar um relato sobre as finanças da igreja. Procura os presbíteros da igreja e fala, vamos falar sobre as finanças da igreja. Aí vocês vão ver como é um milagre que acontece aqui, dia após dia, semana após semana. E a gente não fica apelando, pedindo dinheiro. Óbvio, quando tem necessidade, a gente pede, a gente é transparente e pede. Mas todo domingo adore ao Senhor, vamos adorar a Deus, Senhor, abençoe esses dízimos, essas ofertas, multiplique esses valores, e a gente vai vivendo na graça e na misericórdia, dependendo de Deus. Ou seja, a gente não coloca o dinheiro como o principal motivo de adoração, mas a gente adora aquele que é dono do ouro e da prata. Então Maria está dando um exemplo de adoração para nós aqui. Da verdadeira adoração. Da simples adoração. Aquela que se humilha, é sábia, tem temor a Deus e se ajoelha reconhecendo o Mestre e fala, eu estou te adorando aqui. O próprio Cristo está ali. Trabalho com Deus decorre do tempo com Deus. E olha, por mais básico que pareça isso, eu preciso dizer isso para vocês. Como é que está o tempo de vocês com Deus? E eu não quero de maneira nenhuma trazer um peso para vocês aqui em relação ao trabalho, ok? Quem sou eu para falar isso para vocês? O meu telhado é totalmente de vidro aqui. Porque muitas vezes eu ponho em detrimento até a minha própria saúde, com a desculpa de que eu estou trabalhando para Deus.
Mas isso é algo muito importante. Deus diz lá no Antigo Testamento, não terás outro Deus, não adorarás a outro Deus, senão somente a mim. Quais são esses ídolos que você tem adorado, que tem distorcido a sua visão sobre a adoração a Deus? O próprio Jesus, quando chamou os apóstolos, ele não chamou os apóstolos para trabalharem. Tudo bem que eles trabalharam bastante. Mas ele chamou os apóstolos para estarem com ele. Vem e me segue, eu quero que vocês estejam comigo. E durante as caminhadas, durante todo o processo, durante todo o tempo que ele andou com os discípulos, ele deu o melhor dele para os discípulos. Quantas vezes a gente vê os relatos do ministério de Jesus dizendo, olha para mim, estou fazendo isso agora porque vocês vão entender isso lá na frente. Não existe profundidade na relação sem gastar tempo junto. É necessário. Ontem nós tivemos uma baita reunião de encontro de casais. Chegou uma hora, deixa eu confessar aqui, Ângela, chegou uma hora que eu falei para aquela, eu estava pensando assim, minha filha, para de falar, porque aquelas perguntas, eu já estava tudo no negativo, aquele questionário, ela fez um questionário com os casais. Eu já falei assim, eu estou fora da média, já começou a incomodar. E aí no final ela pediu para os casais fazerem uma dinâmica. Casais, se vocês não frequentam as reuniões do encontro de casais, vocês estão perdendo. Todo mês, né, Anjinha? Nós temos reunião, né? A gente já vai dizer a data da próxima reunião, semana que vem. E ela fez uma dinâmica, que ela mostrou a importância da gente ter tempo junto com o nosso cônjuge. Aquilo parecia tão simples, mas tão profundo. Fez a gente refletir sobre a necessidade e a importância. Ora, se é importante a gente ter comunhão, ter relacionamento com as pessoas que estão mais próximas conosco, imagine com Deus. Mais uma vez, eu estou falando para crentes aqui, uma maioria esmagadora. Mas isso é muito básico, é verdade. Então, porque eu e você, a gente sempre fica de recuperação nessa matéria. Quero chamar a atenção para 3 atitudes de Maria, para 3 relatos, os 3 relatos que falam sobre Maria. Olha que interessante. Primeiro, em Lucas 10, capítulo 39, que a gente leu. Maria, ela se assenta aos pés de Jesus para aprender, porque o texto diz, ela quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Olha que interessante. O outro relato que tem em Maria é em João capítulo 11, verso 32, que ela se lança aos pés do Senhor para chorar. Chorar sobre o quê? Chorar sobre a morte do irmão. E Marta e Maria, quando elas veem que o irmão dela está doente, elas pedem para que outras pessoas vão atrás de Jesus para poder trazê-lo até Betânia. E Jesus demora um tempo, 4 dias para chegar lá. E quando ele chega, vou falar de Maria, Marta eu falo no próximo versículo. Maria, quando ela sabe que Jesus está lá, Jesus vai até a casa dela, ela vai até Jesus e fala, Senhor, meu irmão morreu. Ela coloca em adoração aquilo que está afligindo a alma dela. Ou seja, quando nós nos colocamos, nós oramos aqui hoje, pedir para os irmãos se manifestarem, ficarem de pé. Nós, como uma atitude de que necessita de uma oração. Quando a gente reconhece que a gente necessita desse Deus, é uma forma de adorá-lo também. O outro momento em que Maria aparece citada nos evangelhos é em João 12, verso 3. E ela aparece para agradecer. Em João, capítulo 12, eles estão reunidos na casa. Daqui a pouco eu falo sobre Marta. Marta agitada, como sempre. Maria, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ela pega o que ela tem de mais precioso, de valor material na casa. Era muito caro aquele bálsamo de nardo, cheiroso.
e ela lava os pés de Jesus. E depois, com os próprios cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. Uma forma de adoração através do agradecimento. Ela está dizendo, muito obrigado, porque você é o Cristo. Eu te adoro. Eu pego o que eu tenho de mais precioso aqui, materialmente falando, e coloco aos teus pés, literalmente. E com os meus próprios cabelos, eu enxugo os seus pés. Maria mostrava a prioridade dela no relacionamento dela com Jesus Cristo. Mas então a gente termina esse versículo podendo afirmar o seguinte: isso nos ensina que Jesus está mais interessado naquilo em que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Não se deixe enganar, pensando que tem algo que você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por você, ou algo que você pode deixar de fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Isso não é possível de acontecer, porque nós estamos falando de um Deus que nos ama. Ele te ama, Ele nos ama. Mas o texto segue, verso 40, e agora entra a primeira personagem da cena, que é Marta. Prestem atenção no texto. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O verso 40 fala sobre Marta, que era igual a irmã. Ela era amiga de Jesus, ela era sua seguidora, ela era considerada uma discípula dele. Marta, semelhante à sua irmã Maria, também aparece outras 2 vezes nesses mesmos relatos bíblicos que eu passei para vocês. João 11 e João 12. Contudo, com atitudes totalmente diferentes. Para Marta, servir a Jesus serviu como um substituto para a sua intimidade com Ele. Em todos os relatos sobre Marta que aparecem nos evangelhos, ela está priorizando o serviço a Jesus ao invés da relação e da intimidade com Cristo. Para Marta, servir a Jesus serviu como um substituto para a sua intimidade com Ele. Deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes a gente serve na igreja e a gente acaba inconscientemente substituindo essa relação. A gente está aqui servindo, mas a gente está longe. E eu posso falar com causa própria. Muitas vezes eu estou aqui domingo, mas eu estou distante daqui. Porque eu estou resolvendo tantas outras coisas. Eu não tenho vergonha em me expor aqui. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de um pecado meu. Eu não estou falando das minhas proezas ou das minhas virtudes. Eu estou falando de algo que me envergonha perante aos meus irmãos. Muitas vezes eu estou aqui domingo, mas minha cabeça e meu coração está voando por aí. Muitas vezes é isso que nós fazemos. E eu não falo isso em atitude ou intenção de condenação aos irmãos. Eu falo isso porque isso acontece conosco. Porque nós barganhamos com Deus. Nós usamos a nossa força, o nosso trabalho, o nosso serviço como moeda. Não, nós estamos ali adorando, fazendo para Deus. Ok, é importante que faça. Mas é mais importante que nós estejamos com Deus e em Deus. E Marta não tinha entendido isso. Toda vez que o trabalho para Cristo priva você da intimidade com Ele, serve como um alerta sobre a ordem das suas prioridades. E aí eu volto a citar o Tim Keller. Lá atrás, ele fala que nós adoramos o trabalho. É a inversão da ordem correta. Então, se nós adoramos o trabalho, significa que nós trabalhamos na adoração. No momento em que nós deveríamos e poderíamos estar adorando a Deus, nós estamos trabalhando.
E muitas vezes, para aqueles que servem na igreja, usa esse motivo para falar, não, eu não posso estar ali parado, concentrado, porque eu estou trabalhando para Deus. Sendo que Deus deseja que nós o adoremos em primeiro lugar. Agora, isso não é um salvo-conduto para ninguém servir na igreja, ok? Combinado? Não é disso que eu estou falando. Eu não estou assinando. Se o MV falou, o pastor falou, então não preciso servir. Sirva. Mas com moderação. Se você está servindo demais nessa igreja, você não está tendo tempo para adorar a Deus, você me procura em nome de Jesus. E nós vamos resolver isso. Porque a igreja é local de adorar ao Senhor. É local também de servir a Deus. Embora Deus não precise de nós, mas é importante. O serviço ao Senhor é pedagógico. O serviço ao Senhor nos edifica. O serviço ao Senhor promove comunhão, promove profundidade de relacionamentos. Sabe onde eu vejo isso? Lá no encontro de casais. Como a galera da equipe de casais gosta de servir junto. Tem várias histórias. Se você quiser saber, você tem que participar do encontro de casais. Aí você vai começar a descobrir as histórias que tem. Os melhores amigos que eu fiz na minha vida foram através do serviço. Servindo a Deus. Agora, a gente não pode colocar o serviço a Deus na frente da adoração a Deus. Então, o Tim Keller diz que nós trabalhamos na adoração. Irmãos, mais uma vez, eu não quero trazer jugo aos irmãos. Não é esse o desejo do meu coração. Mas o desejo do meu coração é trazer a vocês uma profunda reflexão sobre essa questão da adoração a Deus. Eu sei que o trabalho é importante. Eu sei que não dá para ficar sem o trabalho. Mas o trabalho não é o fim. Ele é o meio. E quem dá os meios para nós é o Senhor Jesus Cristo. É Deus o nosso Pai. Nossa vida deve ser um modelo e um exemplo de adoração a Deus. Preste atenção, olhe para mim. Os muitos serviços tiraram de Marta o precioso tempo com Cristo. Olha só que interessante o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Olha os relatos que a gente tem sobre Marta. Marta agitava-se, certo? De um lado para o outro, início do verso 40. Se você quiser abrir a sua Bíblia em João 11, mostra uma Marta agitada, dizendo, na morte do seu irmão, ela corre na frente de todos, até a entrada do vilarejo, e não espera que Jesus chegue até sua casa. Eles estão em Betânia, Jesus chega, e Jesus naquela época já estava bem famoso. Com certeza Jesus não veio sozinho com os discípulos, veio uma multidão, e o pessoal da circunvizinhança começou a... Jesus está chegando, Jesus está chegando. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, o que ela fez? Ela se agitou e correu na frente. Ela foi encontrar com Jesus lá na entrada do vilarejo. Está escrito aí, não está aí? Viu aí, Francisco, presbítero? Está escrito isso? Não me deixa mentir sozinho aqui em cima do púlpito, não, por favor. Agitada. O mestre está chegando. O próprio Deus está chegando. Adiantou alguma coisa? Correr lá na frente? O que Jesus falou para ela? Crê somente. Ela teve vários outros argumentos. Se você ler o texto, é interessante, do diálogo que Jesus tem com Marta, Marta tem com Jesus, e mostra ali a agitação que ela estava. Ok, o irmão estava morto. Vamos combinar. Mas isso é uma tônica do comportamento de Marta. O texto, voltamos lá para Lucas, mas fica com um dedo em João e um dedo em Lucas, beleza? Lá em Lucas, verso 40, diz assim, ocupada em muitos serviços. Marta ocupada, João 12. Ela está cozinhando para os discípulos, preparando a refeição. O texto é bem curto, diz, Marta cozinhando, preocupada, será que vai dar feijão, vai dar para todo mundo? Vai ter que comprar mais carne, o pão não vai ser suficiente. Onde Jesus vai sentar, onde os discípulos vão sentar? Marta está preocupada. Também pudera, né, MV? Ela está fazendo uma refeição para o mestre. Olha, que honra. É verdade. Agora, olha a atitude de Maria em João 12. O que Maria faz? Maria se ajoelha, pega o que ela tem de mais precioso
e lava os pés de Jesus. E por fim, em Lucas 10, mostra uma Marta equivocada. E olha o que a inversão das prioridades pode fazer conosco. Pode nos equivocar. O final do versículo 40, em Lucas 10, diz assim: então, ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Ela deu uma ordem para Jesus. Agora, irmãos, eu preciso fazer uma pausa aqui na mensagem, porque eu preciso defender Marta. Eu estou aqui, eu estava esperando esse momento da mensagem para eu poder me posicionar aqui também, irmãos. Eu entendo Marta. Eu sou uma Marta, na minha personalidade. Eu não consigo ficar parado. Tem um papel no chão, ele está me incomodando o papel no chão. Eu quero descer do púlpito daqui a pouco, pegar o papel e colocar no lixo. Eu sou desses. Eu entendo Marta. E eu sei que talvez alguns irmãos estão concordando comigo, porque são assim também. Agora, quando ela chega ao ponto de questionar o próprio Jesus, aí eu não consigo nem me defender e nem defendê-lo. Então, às vezes, a inversão das nossas prioridades acaba nos equivocando. Marta chega para ele e fala: Senhor, está vendo não? Estou aqui me matando, estou aqui trabalhando, e minha irmã está aí sentada aos seus pés. Aí dá uma ordem para Jesus: ordena que ela me ajude. E olha, se eu participasse daquela cena, eu acho que no mínimo eu pensaria isso. Não sei se eu teria coragem de falar, mas pensar, com certeza eu teria pensado, com certeza. Porque eu sou desses. Nós somos assim. Nós fazemos isso. Eu recebo muitas ordens dos irmãos, sabia? Pastor, tem aquilo ali para fazer, pastor. Já viu aquilo lá, pastor? Ô, pastor, você viu isso? Você viu que a irmã está fazendo aquilo? Não, não vi, não tenho tempo de cuidar da vida da irmã. Entendeu? É o que acontece quando a gente inverte as prioridades nessa área da nossa vida, que é a adoração a Deus. Então, nós podemos concluir, irmãos, que fazer a obra de Deus não pode tornar-se um fim em si mesmo. Com Marta, nós entendemos isso. Servir a Deus é consequência da nossa adoração a Deus. Marta, agitada, preocupada e equivocada perante o próprio Deus. Mas o texto segue, começa a ficar mais complicado, que aí Jesus entra na história. O terceiro personagem do texto, da perícope que nós lemos aqui, é Jesus. Verso 41 diz assim: respondeu-lhe o Senhor. Aí agora o sarrafo aumenta, porque é o próprio Jesus respondendo: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Aqui Jesus não censura Marta. Aqui Jesus censura Marta não pelo que ela está fazendo, mas sim pelo como ela está fazendo. Deus está mais interessado em nosso coração do que em nossas mãos. Deus está mais interessado na nossa devoção do que na nossa ação. E a gente tira algumas lições práticas disso que Jesus fala para Marta. Mais do que dar algo a Jesus, nós temos que receber de Jesus. Ele sempre tem algo a mais para nos dar. E não é que a nossa relação está baseada naquilo que Jesus tem para nos dar. Significa que Ele sempre tem algo para nos dar. Sabe por quê? Porque Ele é o Pai amoroso. Ele nos ama. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele nos conhece lá no interior. Ele sabe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Ele conhece a verdadeira e real necessidade da nossa vida. Por isso, viva uma vida cristã de coração aberto e mãos vazias para receber cada vez mais do Senhor. Ele sempre tem algo a mais para nos dar.
quando a gente chega aqui aos domingos, ou quando você busca a Deus, busque sempre com o seu coração aberto e com as suas mãos vazias. Porque Ele é o Pai amoroso. Ele é esse Deus maravilhoso. Que quando um filho está com fome e pede de comer, Ele não vai dar as migalhas. Ele vai dar do melhor. Nós podemos viver com essa certeza de que Deus tem sempre algo melhor para nos dar. Nem sempre é aquilo que a gente quer e necessita de verdade, mas Deus sempre tem o melhor para nos dar. E aí a gente termina o texto com o verso 42, que diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Caramba. E aí eu me lembro de uma máxima que eu tento aplicar na minha vida, mas é difícil. Menos é mais. Menos é mais. A gente precisa de tanta coisa para ser feliz, né? Sexta-feira a Tarsila chegou em casa com a Alice, eu fiquei em casa estudando, a Tarsila chegou em casa com a Alice de noite, a Alice estava chorando. O que foi, filha? Eu não vou ganhar presente no Dia das Crianças. Eu falei, e daí? Qual o problema? Coração como? Rasgado. O presente já estava comprado, estava guardado, escondido. Aí eu fui deitar com ela, orar com ela, e a gente orou agradecendo porque a gente não ia ter presente no Dia das Crianças. E eu falei para ela, filha, o mais importante a gente já tem, que é isso daqui, ó. É a gente estar junto. Deus está aqui com a gente tem a graça, a misericórdia. Ela não ficou muito convencida, mas ela foi consolada. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Nós achamos que a nossa felicidade está baseada em coisas, em realizações, sendo que a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. A tua graça me basta, o apóstolo Paulo fala. Por que que eu e você, nós somos tão dependentes daquilo que não traz algo duradouro e perene? Tudo bem, eu não sou contra ninguém ter as suas realizações, ter as suas conquistas materiais. Eu gosto também, eu tenho as minhas doidices. Mas o que nós, como crentes, filhos de Deus, nós não podemos esquecer que a graça do Senhor Jesus nos basta. Palavras do próprio Jesus. Pouco é necessário, ou uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E assim, quando eu vejo esses dois últimos versículos de Jesus, ele acaba fazendo uma comparação entre Marta e Maria. Ele fala, Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta desejava dar muito ao Senhor. E quem não deseja dar muito ao Senhor? Quando a gente tem a consciência de que o que Ele fez por nós é infinitamente mais superior do que qualquer coisa que a gente possa fazer por Ele. A gente quer dar o melhor, a gente quer sempre dar o melhor. Então Marta desejava dar muito ao Senhor. Maria desejava receber muito do Senhor. Eu arrisco dizer aqui que muitas vezes a gente tem a intenção de querer dar para Deus e nem percebe o quanto Ele quer dar para a gente. E a gente acaba não recebendo isso, porque a ordem das prioridades está invertida na nossa mente e no nosso coração. Jesus diz, pouco é necessário, basta estar comigo. Sabe o que significa estar com a pessoa? Estar 100% ali. Eu tenho uma dificuldade danada de estar. Daqui a pouco minha cabeça começa a voar. Eu entro na caixinha do nada muito fácil. Mas estar é estar de coração e alma ali.
Porque é isso que Deus deseja de nós, mais uma vez eu repito aos irmãos. Isso é o mais importante, andarmos com Jesus, estarmos com Deus, adorá-lo, em espírito e em verdade. Não é esse os verdadeiros adoradores que Deus procura? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Maria escolheu a boa parte. Então significa que é uma questão de opção, de escolha, de decisão. Então escolha decidir desfrutar desse tesouro da graça que é estar sentado à mesa do banquete. É uma escolha duradoura, porque não lhe será tirada. É uma escolha que traz consequências eternas. E que tesouro é esse? Que escolha é essa? É sobre esse tesouro chamado Evangelho, que o próprio Deus entregou por intermédio da vida dessa terra. Habitou entre nós, não pecou, muito pelo contrário, se humilhou, caminhou até essa cruz, se entregou como sacrifício vivo por mim e por você. E o sangue dele nos lavou e nos purificou de toda a condenação. E ao terceiro dia ele ressuscitou, deixou o Santo Espírito para nos consolar e está nos esperando, porque um dia nós estaremos juntos na eternidade. Esse é o maior tesouro que a gente pode encontrar. Tem uma música que vem bombando aí nas rádios, na internet, a gente até já cantou aqui na igreja, que chama A Boa Parte. E ela começa dizendo assim: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E essa música relata justamente essa passagem bíblica, onde Maria se coloca aos pés de Jesus e ele diz, ela escolheu a boa parte. E a boa parte é esse tesouro chamado Evangelho de Jesus. Essa é a boa parte. Essas são as boas novas da esperança, de que um dia a gente não vai estar mais aqui e a gente vai viver na eternidade, de que a redenção vai se cumprir e a consumação vai chegar e estaremos juntos na glória para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tesouro mais precioso que nós temos. E Ele está aqui hoje. Jesus oferece como esse tesouro para nós, para mim e para você. E se você ainda não conhece esse tesouro, eu só posso te dizer que você está perdendo muita coisa. Jesus é o nosso maior tesouro. Maria entendeu isso. A atitude dela demonstra isso. Que o maior tesouro que ela tinha naquele momento era o próprio Jesus Cristo. Então ela se quedou e se assentou e se dobrou aos pés daquele que é único, merecedor de toda a nossa adoração, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.